Boa noite, povo. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja cantando e alcançando a todos nesta noite. Depois de um tempo afastado da presença de um dos outros, mas tivemos em igreja, em comunhão nas nossas casas. A igreja não morreu, a igreja está viva, a igreja está de pé. Mas neste momento em que nós estamos, com o nosso coração grato, alegre, contente, feliz de podermos reunir-nos como igreja, como os irmãos em Cristo Jesus, para louvar, para exaltar, para bendizer, para enaltecer aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é o meu e o seu Deus, é o meu e o seu Senhor, é o meu e o seu Salvador. É esse Deus que você possa dar honra, você possa dar glória, e você possa bendizer o nome dele nesta noite. Espero que o seu coração possa estar com desejo e com prazer de louvar a Deus, assim como estou de poder ver os meus irmãos, de poder ver o brilho no olhar dos meus irmãos. Que o Senhor possa falar, possa ministrar, possa nessa noite ministrar de modo grandioso na sua vida e no seu coração. Que possa ser algo transformador vindo para a sua vida. Aos nossos irmãos também que não puderam vir, que ficaram nas suas casas, nos seus lares, que o Espírito Santo do Senhor te alcance, que Ele possa ter misericórdia e que a graça dele possa ser grandiosa sobre a sua vida. E você, juntamente conosco aqui, você possa cultuar, louvar, bendizer a esse Deus que é vivo e verdadeiro, o nosso Deus que é único, não há outro igual a Ele, não há outro semelhante a Ele, porque Ele é único, o único Deus capaz de nos restaurar, de nos salvar. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 24. Vamos ler todos uma só voz, o verso 1 e o verso 2. Salmo 24. O Deus, com todo o seu poderio, através da sua palavra, tudo que vemos, tudo que tocamos, fora feito pela tua voz, pela tua palavra. E a tua palavra não mudou, amados. A tua palavra permanece a mesma, porque o nosso Deus não é homem para que minta, e Ele é fiel à tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 24, verso 1 e verso 2. Vamos ler todos na sua voz, mesmo assentado, mas em reverência, com o coração contrito diante do Senhor. Amém? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Glória a Deus, aleluia. Fundou tudo que estamos, tudo que vemos, foi obra do nosso Deus, obra do nosso Criador, obra do nosso Deus poderoso. Eu e você fomos a obra-prima do nosso Deus. Quando Ele fez, todos os dias que Ele fez, Ele falou que era muito bom. Mas quando Ele fez eu e você, Ele falou que era muito bom. Ele botou em nós a sua imagem e a sua semelhança, e sobrou em nós o fôlego de vida. Então esse Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Que o louvor do Senhor possa permanecer nos nossos lares. Que não cansemos de exaltar, que não cansemos de louvar, que não cansemos de adorar ao nosso Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém.
diante da tua presença, Pai. Nós nos encontramos diante do Senhor, Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vive para todo sempre, Deus. Nós louvamos o Senhor nesta noite, ó Deus, pela alegria de podermos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, estarmos, ó Deus, na tua casa, ó Deus, para louvar e exaltar o teu santo nome, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor possa ministrar a cada coração, a cada irmão, ó Deus, que está aqui no templo e a cada irmão que estava, Pai, nos seus lares, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que a tua graça, ó Pai, nos alcance, ó Pai, de modo gracioso, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale e ministre ao nosso coração, ó Pai, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, ó Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração, trazendo transformação a cada dia nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que tem nos dado a oportunidade, ó Deus, de entregarmos diante do teu altar, diante do Senhor, porque as portas têm permanecido abertas para os teus filhos, ó Deus, porque temos a certeza, ó Deus, que tudo o que temos é o Senhor que nos dá, apenas somos mordomos e administramos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Por isso nós devolvemos ao Senhor, Papai, com toda alegria, com todo contentamento, com toda gratidão, sabendo que tudo vem de Ti e para Ti tudo damos, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós agradecemos, porque é certo que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, em nome de Jesus, Papai. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como é bom podermos louvar o nosso Deus. Como é bom podermos exaltar o nosso Deus. Você tem liberdade, amado. Adore, louve, cante, exalte esse Deus que é poderoso. Aleluia, Deus. Podemos sentir a tua presença, papai. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, exalta os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Deus, o Santo de Israel, o Deus que é a nossa rocha, o Deus que é o nosso socorro, Pai, presente na hora da angústia, o Deus, ó Pai, aquele, Papai, que segura nossas mãos, aquele que nos protege, aquele que nos carrega no colo, Deus, aquele que enxuga as nossas lágrimas, aquele que colhe, aquele que está vendo, ó Deus, Deus, aquele que se inclina para ouvir o clamor do Teu povo, Papai. Deus, aquele que se inclina, ó Deus, para ouvir, Papai, o gemido do Teu povo, Pai. Deus, Tu és o mesmo, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, Pai. Nós acreditamos que o Teu poder não mudou. Nós acreditamos que Tu continuas fazendo milagres, que Tu continua operando curas. Deus, transformações, Papai. Tu és o nosso único Deus, vivo e verdadeiro, ó Deus. Somente em Ti que nós acreditamos, somente em Ti, ó Pai, que nós depositamos a nossa fé, somente em Ti que nós depositamos as nossas necessidades, somente em Ti que nós depositamos, ó Deus, as nossas tristezas, as nossas angústias, ó Deus, as nossas aflições, ó Pai. Nós depositamos diante do Senhor porque nós acreditamos, ó Pai, que Tu és o único capaz, ó Pai, de trazer a solução para os nossos problemas, Deus. Deus, Tu és o único capaz de transformar a nossa realidade, Pai.
Deus, bendito seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória, papai. Continua agindo, ó Deus, com o teu poder, papai. Continua agindo, papai, com a tua graça sobre nós, ó Deus, a nos cuidar, a nos proteger, papai. Nós precisamos do Senhor, papai. Nós precisamos do Senhor mais que o ar que respiramos, ó Deus. Deus, somente em Ti nós temos vidas, ó Deus. Somente em Ti nós podemos ter vida, papai. Somente em Ti nós podemos obter vitórias, porque em Ti nós somos mais que vencedores, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, Tu és a nossa essência, Deus. Nós declaramos esta noite, ó Deus, que Tu és a essência das nossas vidas, Pai. Não deixe, papai, que nada nos leve para longe de Ti. Nos segure, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja pode estar sentada, por favor. Boa noite, meu povo. Agora, oficialmente, no início do culto, para você que está do outro lado, eu dei boa noite para a galerinha que estava aqui, informalmente. Agora era boa noite oficial. Para a gente é uma alegria, um contentamento, voltar à casa do nosso Deus. Não que antes não estivéssemos diante da presença do Senhor, mas é gostoso adentrar na casa do Senhor e desfrutar desse tempo de comunhão coletiva, quanto igreja do Senhor em Cristo Jesus. Algumas pessoas, boa quantidade de pessoas, já estão conosco aqui na nossa igreja. Para você que está do outro lado, eles estão todos de máscara. Depois, no final do culto, a gente vira a nossa câmera para vocês visualizarem um pouquinho. Todo mundo de máscara, todo mundo comportadinho na cadeira, todo mundo com seu distanciamento, no seu isolamento social. Você de um outro lado, num outro ângulo, cultuando e servindo conosco nessa noite. Para nós sempre vai ser uma alegria voltar à casa do nosso Deus. Como declara o salmista no Salmo 84, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do nosso Deus. Há um texto de Davi no Salmo 42, quando o povo do Senhor, ou quando o rei Davi, mais precisamente, fica impedido de ir à casa do Senhor. A gente não sabe ao certo qual é o problema, se era uma enfermidade ou algo assim, mas Davi ele declara no Salmo 42, lembro-me das cantorias, lembro-me da alegria, do festejo, do povo em procissão, quando a gente ia para a casa do Senhor. E ele declara que ele sente saudades. Mas ele diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Uma parte já está conosco aqui nessa noite. E aí o nosso desejo é que muito dentro em breve estejamos todos nós juntos novamente na casa do Senhor, principalmente sem as máscaras, podendo cultuar a Deus de maneira que nada impeça de a gente servir a Deus de maneira tão agradável e gostosa como nós gostamos de fazer. Convido você nesse instante para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, onde faremos a leitura do verso 12 até o verso 15. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do verso 12 até o verso 15. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do verso 12 até o verso 15. Hoje pela manhã nós meditamos do primeiro verso até o verso 11, e agora nós vamos meditar do verso 12 até o verso 15. Ageu capítulo 1, de 12 a 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel,
E Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. Leiam comigo. E o povo temeu diante do Senhor. Agora escute. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, leiam comigo, eu sou convosco, diz o Senhor. Escute, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Vamos juntos? Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, clamando para que o teu Espírito permaneça falando ao nosso coração em Cristo Jesus. Deus querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor o privilégio que nós temos de abrir a palavra do Senhor e de reconhecermos de que o Senhor falará conosco, porque é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor por si só, ela já ministra, ela já fala ao nosso coração, porque ela é viva, eficaz e poderosa. A nossa oração é para que o Senhor apreenda os nossos ouvidos, para que o Senhor cative os nossos pensamentos, e que a palavra do Senhor nessa noite caia no nosso coração, como terra já fértil, preparada para receber a semente, mas também para florescer, para frutificar, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus clamamos para que o Senhor repreenda qualquer distração, qualquer inconveniência que tente roubar esse tempo precioso nosso, de ouvirmos o Senhor por meio da tua palavra. Que de maneira clara o Senhor fale conosco de forma coletiva, mas que de maneira clara, dentro da nossa individualidade, o teu Espírito vá trabalhando, aperfeiçoando e moldando o nosso caráter para a glória do Senhor. Em Cristo Jesus, fale conosco para a glória do teu nome e produza dentro do nosso coração aquilo que for da vontade do Senhor nessa noite, por meio do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos lido nesses últimos dias os profetas menores do Antigo Testamento. E aí na semana passada nós encerramos o livro do profeta Malaquias, iniciando hoje o livro do profeta Ageu. Malaquias, nós dissemos que ele praticamente nos coloca como um xeque-mate. Ele vem questionar, ele vem confrontar. Era uma palavra dura para o pregador Malaquias, mas também era uma palavra dura para quem ouvia, porque Malaquias tinha o desafio de confrontar o povo, de questionar a fé do povo, não porque ele quisesse, mas porque era a ordem do próprio Deus. Mas também era desafiante para Malaquias, para anunciar a palavra, bem como para o povo ouvir. Hoje pela manhã nós iniciamos o livro do profeta Ageu. Ageu é contemporâneo do profeta Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, portanto Ageu ele está antes do profeta Malaquias. Mas tanto Ageu quanto Malaquias e Zacarias, eles profetizam, eles são dos últimos profetas que anunciam a palavra do Senhor. Depois que o povo foi para o cativeiro babilônico, depois que o povo permaneceu por 70 anos na Babilônia, depois que parte do povo, despertado pelo próprio Deus, retornou a Jerusalém, o lugar da habitação de Deus. Hoje pela manhã, uma das coisas que eu fiz questão de destacar logo pelo início, é que Ageu, o profeta, ele é responsável, juntamente com Zorobabel e junto com Josadaque, em trazer a primeira caravana dos que foram levados cativos para a Babilônia a Jerusalém. E aí uma das indagações para a gente logo de início, é que existiram 3 caravanas. Embora nessas 3 caravanas não voltou todo o povo de Deus, a totalidade dos que foram levados cativos não foi a mesma que retornou. Isso porque o povo na Babilônia, eles se casaram, eles criaram seus filhos, eles tiveram filhos, a prole aumentou, então obrigatoriamente deveria voltar uma turma maior do que foi. Embora você diga, alguns também morreram, com toda certeza. Mas a probabilidade de nascimento ser maior do que morte era gigantesca. Daí um dos nossos primeiros questionamentos é: ficaríamos no conforto de estar na Babilônia
ou aceitaríamos o desafio do próprio Deus em retornar a Jerusalém e reencontrar a cidade santa, com seus muros destruídos, com suas portas queimadas, com a cidade completamente devastada. E aí a gente se lembra de Neemias, que vem na última caravana, quando Neemias tenta andar de cavalo, e não é possível, embora os cavalos eram animais de força, que conseguiriam andar entre os escombros, mas a cidade ainda estava num caos tão grande, numa escassez tão grande, que ele precisou de andar a pé. Isso nos faz pensar de que o desafio proposto por Deus de reconstrução não foi tão bem aceito assim pelo povo do Senhor, como na verdade o Senhor esperava que houvesse uma resposta do povo de Deus. Nas últimas mensagens, tanto pela Escola Bíblica Dominical quanto no culto à noite, a expressão Senhor dos Exércitos era algo que sempre chamava a nossa atenção, porque é o comandante de guerra, é o Senhor que é general, é o Deus forte, é o Deus que peleja, é o Deus que guerreia pelo seu povo, pela sua igreja. E Ageu, ele traz a mensagem por várias vezes, dizendo: quem diz é o Senhor dos Exércitos, quem está anunciando é o Senhor dos Exércitos. Por isso o Senhor dos Exércitos há de providenciar todos os recursos que forem necessários para a reconstrução. Na verdade, o que o povo precisava mesmo era de um tempo de obediência e de confiança no Senhor. Entretanto, no primeiro capítulo, de 1 até o versículo 11, diz o texto que, não interessado na vontade do Senhor, não interessado na ordem e no desafio do Senhor, os que voltaram, diz o verso 9 de Ageu 1, voltaram para correr em benefício próprio. Enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas, o povo estava vivendo em casas apaineladas. E aí Deus fala assim: o povo diz: acaso é tempo de reconstruir a casa do Senhor? Acaso é tempo de levantar a casa do Senhor dos escombros? E aí o questionamento de Deus é: eu não estou entendendo esse acaso de vocês. Se quando Ciro mandou vocês voltarem, ele deu prata, ouro, bens, sem contar os donativos para a reconstrução do templo, eu não consigo entender o porquê que vocês têm dito de acaso é tempo de reconstruir a casa do Senhor? Se não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, por que vocês estão vivendo debaixo daquilo que deveria ser usado para reconstruir o templo? A expressão que aparece no versos 4 de Ageu 1, casas apaineladas, uma tradução mais fiel do texto significaria que eles roubaram, que eles tomaram a madeira que deveria ser para a reconstrução do templo para montar as suas casas. O que comprova no verso 9 quando diz: vocês retornaram, mas cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Em consequência disso, dentro da dinâmica da aliança de Deus, se há obediência, há promessas, há as bênçãos. Mas se há desobediência, há o castigo e a maldição do Senhor. Por isso, verso 10 e verso 11 declaram: vocês estão em completa seca e escassez. Isso porque eu continuo sendo fiel e justo. Isso porque eu sou o Deus imutável, eu não mudo, e eu preciso valer a minha palavra diante da desobediência de vocês. Assim como vocês reteram, roubaram, tomaram para si o que era meu, obrigatoriamente pela minha palavra na aliança dada por meio de Moisés, eu preciso também reter as bênçãos do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção lá para o verso 1 de Ageu capítulo 1, quando diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. 20º ano do rei Dario, nós estamos nessa época em 520. No primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. O capítulo 1 que nós acabamos de ler diz assim: ao 24º dia do 6º mês. Ao 24º dia do 6º mês. A palavra já tinha sido anunciada, passou-se um tempo, e aí dentro desse tempo, o Espírito do Senhor trabalhou no coração do povo de Deus, trazendo arrependimento, mudanças de comportamento. A minha oração nessa noite é que os versos de 12 a 14 mudem também a nossa história nessa noite, por meio da ação do Espírito Santo de Deus.
Minha oração é para que a palavra do Senhor, assim como despertou, assim como falou com o povo naqueles dias, a mesma palavra continue produzindo dentro de nós frutos dignos de arrependimento para a glória do Senhor. Daí eu chamo a sua atenção para o verso 12, quando diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Uma das coisas que eu quero que você destaque, salte aos seus olhos, é quando o texto diz, então. Perceba que a expressão então, ela já começa dizendo que houve uma mudança de comportamento. O povo ouviu a palavra do Senhor. Então, após ouvirem a palavra do Senhor, então, depois de considerarem o passado, então, depois de olharem para dentro de si, então, depois de meditarem, de refletirem, de considerarem o tanto que eles haviam desfrutado e usufruído no passado, então Zorobabel, então Josué, mas então também todo o resto do povo atendeu à voz do Senhor. Não entenda a expressão resto do povo como algo de inferioridade. Ageu está dizendo de que a liderança primeiramente foi despertada pelo Senhor. E aí quando diz o resto do povo atendeu a voz do Senhor, isso quer dizer de que no meio dos escombros, espiritualmente dizendo, também houve um remanescente santo. No meio de todos aqueles que voltaram na primeira leva, além da liderança, Zorobabel e Josué, parte do povo, houve um remanescente que se levantou para atender a voz do Senhor. E aí a primeira coisa que eu salto aos nossos olhos nessa noite é quando o Ageu diz, atenderam a voz do Senhor. 1 Samuel 15, 22, diz que o Senhor não está tão preocupado em sacrifícios. Ele declara de que eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E isso a gente enxerga claramente porque em Malaquias, alguns anos posteriormente, o povo vai continuar indo à casa do Senhor, o povo vai continuar oferecendo sacrifícios, mas acontece que as ofertas estão sendo levadas, mas o coração do adorador está completamente distante do altar de Deus. Há altar, mas não há fogo, há culto, mas não há motivação, há presença física, mas não há contentamento e alegria por estar na casa de Deus. E agora o texto diz de que Zorobabel, Josué e o restante do povo atendeu a voz do Senhor. Por isso Tiago 1:22 traz um desafio de não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas também operosos praticantes. Aliás, a gente só pode dizer de que ouviu a voz de Deus se a gente obedecer a Deus. A obediência, o atender à voz do Senhor é que realmente vai confirmar e vai declarar de forma específica e clara e exemplificada de que nós ouvimos ao Senhor. Ageu está dizendo de que nada adianta dizer assim, eu ouvi o Senhor falar claramente comigo, mas continuar mantendo uma vida completamente distante ou indiferente daquilo que Deus disse a nós. Ageu está dizendo para a gente logo de cara de que a obediência, atender aqui significa ouvir e obedecer. Atender nesse texto significa não apenas ouvir, não apenas estar com os ouvidos sintonizados para aquilo que Deus vai falar conosco quanto igreja, mas Ageu está dizendo, o povo ouviu a mensagem. E que mensagem que Ageu está dizendo? O povo ouviu do verso 2 até o verso de número 11. O povo reconheceu, o povo quando considerou o seu passado, eles reconheceram a maneira desgraçada que nós estamos vivendo, não é porque Deus não seja bom mais. A maneira miserável, escassa, as ruínas não fazem parte da culpa de Deus, a culpa é nossa. Se nós estamos nessa miséria, se nós estamos em caos, não é porque o Senhor não tem sido gracioso, misericordioso, amoroso ou bondoso conosco. O povo reconhece, por isso o verso 12 começa, então. Isso significa que o povo ouviu Deus falar, mas o povo também atendeu, o povo dispôs o coração a obedecer a Deus. Uma das coisas que eu chamo a sua atenção, algo que a gente já tem dito também dentro dos nossos cultos,
o despertar, o atender, não apenas o ouvir e o obedecer. Destaque isso nas Escrituras. Ela começou exatamente por aqueles que eram a liderança do povo do Senhor. E aí eu chamo a sua atenção porque Deus despertou para ouvir e para atender Zorobabel e ao mesmo tempo Josué. Nós temos um líder político, mas nós também temos um líder espiritual. Zorobabel era governador, era um político, mas Josué, ele é o sumo sacerdote, ele é o responsável pela espiritualidade, pela vida espiritual do povo. E aí é algo que a gente tem dito, o líder, ele sempre vai influenciar. Não tenha dúvida, o líder sempre vai ser um poder influenciador, seja positivamente ou negativamente, mas a vida, o testemunho do líder sempre é algo que vai contar na balança diante daqueles que são seus liderados. Por isso, o atender à voz do Senhor começou exatamente por Josué, por Zorobabel, os líderes do povo da casa do Senhor, mas em consequência da atitude da liderança, ou atitude da liderança aos líderes positivamente, eles influenciaram os demais, de maneira que diz a palavra do Senhor, que todo o povo atendeu à voz do Senhor. Dentro desse primeiro verso 12, me faz algumas interrogações, como por exemplo, eu sou líder da igreja da IPM, os meus presbíteros fazem parte da liderança da igreja, os diáconos que nós escolhemos em assembleia, eles também fazem parte da liderança da igreja. E aqui o verso 12, ele traz um questionamento para nós, quanto líderes da IPM, quanto líderes da igreja de Cristo Jesus. A carta de Tito, a carta de Timóteo, traz o desafio da liderança da igreja de se esforçar para ter uma vida reta, santa e honesta diante do Senhor, de ponderar as suas palavras, o seu comportamento, porque as nossas atitudes, as nossas palavras e o nosso comportamento diretamente sempre influenciarão a igreja de Cristo Jesus. Por isso, quando a igreja ela começa a capengar, quando ela começa a se arrastar, o primeiro questionamento, o primeiro espelho tem que partir da liderança, porque às vezes isso não justifica, mas às vezes a igreja vai começar a capengar porque a liderança está caminhando de forma incoerente com a palavra do Senhor. Como eu disse, não justifica, porque cada um vai pagar pelos seus atos, pelos seus erros e pelos seus acertos. Cada um será retribuído conforme as suas obras. Mas querendo ou não, aquele que está à frente do rebanho, a liderança, ele tem um peso influenciador, seja positivamente ou negativamente. Ontem nós comemoramos o dia dos presbíteros dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqueles que governam a igreja administrativamente, mas que sobretudo pastoreiam a igreja de Cristo Jesus espiritualmente. Atos registra no capítulo 20, se não me falha a memória, quando Paulo está diante da igreja de Éfeso e ele olha para a liderança que havia sido acabada de ser instituída. E ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Cristo Jesus. Perceba a orientação de Paulo, tenha cuidado de vós e daqueles que foram confiados às suas mãos. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz assim, tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. De nada adianta a gente zelar pela sã doutrina se os liderados, se aqueles que estão sob o governo da nossa liderança vão olhar e falar assim, bom, eles pregam muito bem, eles falam muito bem das escrituras, mas a gente olha para a vida deles e não encontra a vivência, a gente não encontra a espiritualidade, a gente não vê a vida que eles realmente pregam. Eles falam bem no púlpito, eles assumam bem a administração da igreja, a igreja nunca está no vermelho. Entretanto, a vida espiritual não anda 100% como declara as escrituras. Por isso eu chamo a sua atenção para nós quanto lideranças e ao mesmo tempo os que fazem parte do povo do Senhor. Josué, Zorobabel, mas todo o povo do Senhor atendeu à voz do Senhor. Eis que o obedecer sempre será melhor do que o sacrificar. De nada adianta a gente bater no peito e apenas declarar, nós ouvimos Deus falar, então partamos para a prática. Eu ouvir Deus falar, então vamos viver a palavra do Senhor. Afinal de contas, se a gente continuar caminhando a vida inteira em apenas eu ouvir falar, diz Tiago de que a fé sem obras, ela é morta,
vã, inútil e vazia. Isso me faz entender exatamente a expressão atender à voz do Senhor. Não basta ouvir, eu preciso colocar em prática o que tenho escutado a respeito da palavra do Senhor. Mas eu ainda chamo a sua atenção para o verso 12, quando no verso 12 diz assim a parte final: e o povo temeu diante do Senhor. E o povo temeu diante do Senhor. A expressão temeu aqui não significa que o povo teve medo, não significa que o povo ficou amedrontado diante do Senhor. O termo aqui significa que o povo realmente reconheceu quem era Deus. Lembre-se, faça uma ponte aí na sua memória rapidinha com o profeta Malaquias, quando Deus fala assim: vocês tornaram a minha mesa desprezível, vocês têm profanado a minha mesa. E por que o povo tinha profanado ou desprezado a mesa do Senhor? Porque lá dentro do arraial, dentro das casas, estavam as ovelhas bonitinhas, mas no altar do sacrifício estavam as ovelhas que eram coxas, que eram cegas, defeituosas ou as raquíticas. E aí o povo, pela ausência do temor a Deus, eles ofereciam aquilo que não era aceitável ou que gerava contentamento ao coração do Senhor. A ausência do temor a Deus levou o povo para o cativeiro babilônico. Afinal de contas, o profeta Jeremias, por várias vezes, ele disse: consertem-se, arrependam-se, porque se vocês não se arrependerem, o Senhor vai levar vocês ao cativeiro. Convertam-se dos seus pecados e o Senhor não levará vocês ao cativeiro. Por falta de temor, pela ausência de temer a palavra do Senhor, pela irreverência, por não acreditar na palavra do Senhor, o povo de Deus foi levado ao cativeiro babilônico. Agora, entretanto, depois de ouvirem a palavra do Senhor, diz o verso 12: o povo temeu diante do Senhor. Como eu disse, temer aqui não significa medo, significa que o povo ouviu a voz de Deus, mas o povo verdadeiramente dispôs o seu coração para buscar a Deus. O temer a Deus me aproxima do Senhor. Se a ausência do temor me afasta da presença do Senhor, e essa ausência de temor, ela acaba gerando um conforto, um comodismo espiritual, no sentido de: eu sou pecador, eu tenho falhas, eu viro escravo do pecado, e eu continuo vivendo de maneira porca e relaxada espiritualmente. Isso é ausência de temor. Isso daí é pensar de que o Senhor não é fogo consumidor, ou isso é pensar de que o Senhor não vai retribuir cada um de nós segundo as nossas obras. Entretanto, agora no versículo 12 de Ageu 1 diz: o povo temeu diante do Senhor. Isso significa que o povo respeitou a voz do Senhor. Isso significa que o povo agora pensou assim: valerá a pena a gente parar para ouvir a Deus e colocar em prática o que Deus tem exigido de nós. Temer não significa ter medo ou receio. A Leci, certa vez, saiu para lanchar. Eu vivi em Leci, numa birosquinha que nem existe mais, ali perto do Banco do Brasil. E a Leci disse assim: às vezes eu olho para o Senhor e eu acho que o Senhor tem medo do seu pai ainda. Aí eu falei assim: por que você acha que eu tenho medo do meu pai? Ela disse assim: porque quando o Senhor fala do seu pai, que o seu pai te batia, parece que o Senhor fala com um semblante fechado, triste, como se ainda as costas doessem no Senhor, como se ainda tivesse um receio, um medo, como se o abraçar do Senhor ao seu pai fosse um abraçar como quem abraça qualquer pessoa, mas não alguém tão íntima e tão valiosa como o seu pai. Eu falei assim: não, Leia, eu acho que não. Mas eu fui embora para casa pensando se realmente eu tinha medo do meu pai ou se realmente eu abraçava o meu pai porque eu gostava. E aí eu percebi de que realmente o fato de lá atrás o meu pai às vezes falar comigo uma, duas, e na terceira vez o cipó descia, isso criou meio que um medo, um receio. Tanto que quando eu precisava de alguma coisa, por exemplo, dinheiro, a minha mãe não trabalhava fora, só o meu pai. Então eu falava assim: mãe, pede papai 10 reais para mim. E minha mãe falava assim: eu não trabalho fora. Vai lá, vai direto no seu pai. Por que você vai pegar um caminho mais longo? Vá direto. Para que um mediador, se
seu pai tiver dinheiro, ele vai falar, toma. Se ele não tiver, ele vai falar para mim, não tem. Aí eu vou ter que falar com você que eu não tenho? Então vá direto, corta o caminho. E aí eu percebi de que por um longo tempo, realmente o que eu tinha ao meu pai, não era uma questão apenas de respeito por quem o meu pai era. Eu tinha medo do meu pai, eu tinha receio. Eu olhava para ele e ainda via ele meio que assim, como um general, como alguém forte, que se você fizer alguma coisa, eu te dou uma surra. Eu acabo com você. E aí eu percebi de que eu precisava de gerar um quebrantamento, de olhar para ele, não com medo e não com receio, mas realmente com apreço. Quando o texto diz que o povo temeu ao Senhor, isso significa que o povo não estava amedrontado com a mão do Senhor. Afinal de contas, o povo havia se arrependido, o povo havia escutado a voz do Senhor. Então o povo voltou a ouvir a Deus e atendeu a voz de Deus. Dessa maneira, o povo teme diante do Senhor, o povo retorna ao Senhor. A expressão temer aqui nesse texto significa claramente que o povo do Senhor se arrependeu dos seus erros. A prova disso é o que vem no verso 13, quando diz, então, há uma outra mudança. Então, Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O verso 12 começa dizendo, então, houve uma mudança de comportamento. Depois que o povo ouviu e obedeceu, atentou, o povo temeu a Deus. O verso 13 então começa dizendo, então. Esse então significa uma segunda mudança no curso de história, de vida do povo de Deus. A presença de Deus, que já não estava mais no arraial do povo do Senhor, que era simbolizado pela casa do Senhor, pelo templo físico, a presença do Senhor que não estava no meio do povo, porque o povo, por ausência de temor, havia se distanciado de Deus e não mais escutava a voz do Senhor. Agora, como o povo ouve e obedece a Deus, agora como o povo teme e respeita ao Senhor, o verso 13 então declara, eu sou convosco, diz o Senhor. Perceba que Deus está dizendo assim, o que vocês haviam perdido, que era a minha companhia, o que vocês haviam perdido, que era a minha presença, porque vocês retornaram, eu retorno para o meio de vocês. Isso me faz lembrar de novo de Malaquias, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Não tem como Deus retornar, sem que antes haja arrependimento, mudança de comportamento. Mas não tenha dúvida que se a gente se arrepender, se a gente considerar o passado e arrependido voltar aos pés do Senhor, como aquele filho pródigo que foi acolhido calorosamente pelo seu pai, que ansiava e que esperava pelo seu retorno, o Senhor também voltará com a sua santa presença para o meio do seu povo. E não tenha dúvida de que a maior necessidade da humanidade é de se ter Deus. Prova disso é que todos os povos têm um Deus. Não importa se é o nosso Deus, se é o Deus vivo, verdadeiro. Não importa se é o Yahvé, se é o Emanuel, o Deus conosco. Mas quando você olha os outros povos, a história da humanidade, você percebe que todos os povos, eles têm Deus. Nem todos, como eu disse, têm o Deus vivo e o Deus verdadeiro como nós temos. Mas todos os povos têm Deus. Alguns adoram o Deus da natureza, alguns adoram deuses feitos por mãos humanas. Mas a grande necessidade da humanidade é de se ter Deus. E aí, por isso, a primeira coisa que Deus faz, mediante o arrependimento do seu povo é, vocês se arrependeram, por causa disso eu estou no meio de vocês. E aí eu trago 3 exemplos bem rapidamente. De Êxodo 33, verso 15, quando Moisés ora ao Senhor dizendo assim, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Josué e Calebe, em Números 14, 9, dizem assim, nós entraremos na Canaã, nós venceremos aquele povo, porque o Senhor está conosco, porque foi Deus quem nos deu aquela terra. Mateus 28, 20, registra a palavra de Cristo Jesus, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
Moisés, Josué, Caleb e o próprio Cristo, eles declaram de que a maior necessidade da humanidade, a maior necessidade do homem, da criatura, é de desfrutar da companhia do Senhor. Por isso no Salmo 23, a nossa versão não é tão fiel, mas no Salmo 23 Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e isso me basta. O Senhor é o meu pastor e isso é suficiente. As palavras do apóstolo Paulo em Efésios 4 dizem assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque no verso 13 ele diz assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Perceba que Paulo está dizendo assim: se eu tiver a companhia do Senhor, já é o suficiente. Ter a companhia do Senhor, isso me basta. Por isso eu vou aprender a viver contente se eu tiver comida, mas se também houver escassez. Perceba que o povo agora está sendo recompensado com a presença do Senhor no meio do seu povo, porque houve um tempo de arrependimento, um tempo de conversão, um tempo de mudança. A igreja nunca crescerá se a gente não tiver a direção do Espírito de Deus. O nosso culto pode bombar com uma orquestra, nós podemos ter o melhor pregador assumindo o púlpito, a igreja pode estar lotada, mas se nós não tivermos a companhia do Espírito, se o candeeiro não visitar o povo de Deus, se o Espírito não passear no meio da igreja, se Cristo não estiver com a sua igreja, pode ser o melhor pregador, com a melhor oratória, a melhor teologia, a melhor interpretação bíblica, a melhor orquestra e a igreja abundante de pessoas. Mas se não tiver a presença do Espírito, será um culto vazio. Um culto apenas que vai agradar o nosso coração, os nossos ouvidos, mas que não satisfará a vontade do Senhor. Por isso, mediante obediência e temor a Deus, consequentemente Deus fala: eu estou com vocês, diz o Senhor. No verso 14, eu queria que você lesse comigo. Quando, por causa da presença de Deus no meio do povo, uma nova mudança de atitude acontece. Verso 14 diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Preste atenção. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. O povo tinha dito assim: acaso é tempo de reconstruir o templo? Porque os samaritanos, eles vieram fazer aliança conosco e nós não aceitamos. Como nós não aceitamos, eles se tornaram inimigos. E aí eles escreveram para o rei Atarxerxes, rei da Pérsia, dizendo: o povo do Senhor levantará guerra contra vocês. E Atarxerxes disse: mande parar a obra. Por causa da oposição, por causa dos conselheiros lá entre os samaritanos que começaram a buzinar nos ouvidos do povo do Senhor, o povo esmoreceu no período da reconstrução. E aí a história relata por meio de Esdras que ao longo de 16 anos, um esqueleto da igreja foi levantado, mas a igreja não tinha telhado nem forro, porque o telhado e o forro estava na casa dos crentes dos dias de Ageu. Mas agora algo diferente acontece. Se há a presença do Senhor, o Senhor Deus despertou o espírito do governador, o espírito do sacerdote, mas o espírito de todo o resto do povo. E aí diz o texto: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eu queria chamar a sua atenção para quando o texto diz: eles vieram e eles se puseram ao trabalho. Há uma estatística, e ela é verdadeira, infelizmente, em que no grupo de crentes, apenas 20% da igreja trabalha. Os outros 80% eles estão apenas observando. Se apenas observasse, até que ainda seria até considerável. O problema é que às vezes observa e a língua coça. Aí critica aquele 20% que ele está trabalhando. A estatística ela não é minha. É uma estatística feita por quem trabalha com essa questão de estatística. No corpo da igreja, 20% a cada 10, 2 trabalham. A cada 10, 8 apenas esquentam os bancos. Estão perdendo o tempo e o privilégio de servir a Deus.
Mas eu chamo a sua atenção quando o texto diz assim: o Senhor despertou. E por causa do Senhor ter despertado, eles vieram e se puseram ao trabalho. E aí eu chamo a sua atenção para algumas coisas bem rapidinhas no verso 14. Não apenas a liderança se levantou, não apenas a liderança ouviu e obedeceu, não apenas a liderança vai temer a Deus. Começou pela liderança, mas todo o povo ouviu, obedeceu, temeu, desfrutou da presença do Senhor. E agora, de forma unânime, diz o texto, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Unanimidade não significa que todos pensam da mesma forma. O texto quer dizer que de maneira coletiva, de maneira unânime, com alegria, com ânimo, com coragem, com disposição, melhor dizendo, o povo do Senhor de maneira geral disse assim: nós não podemos deixar que as oposições nos atrapalhem de servir a Deus. Nós não podemos deixar que os opositores se levantem contra nós e mantenham os nossos braços cruzados. Neemias, diante de Sambalate, Tobias e Gesem, que se colocaram como os opositores da reconstrução do muro, Neemias, orientado por Deus, disse assim: uma parte trabalha, outra parte vigia, uma parte fique com as enxadas, com a pá, com o cimento, com as lajotas, a outra parte vigia, uma parte vai construir, uma parte vai vigiar, de maneira que todo o povo estava imbuído na reconstrução do muro, e agora também diz o verso 14, na reconstrução do templo nos dias de Ageu. Perceba que por causa da disposição do próprio Deus em visitar o seu povo, de estar com o povo, diz o texto que eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Talvez você diga assim: pastor, eu não sei o que eu vou fazer dentro da igreja. Mas quem disse que servir a Deus é apenas dentro das quatro paredes? Porque se for dentro das quatro paredes, o período da pandemia, então todo mundo teve que ficar de braços cruzados, porque o templo físico ele estava fechado. Ageu ele declara para a gente de que o nosso serviço não é apenas nas quatro paredes. Aliás, servir o reino significa servir principalmente lá fora. Eu diria que é até muito fácil a gente servir dentro da igreja, até porque, geralmente, a gente vai ganhar aqueles famosos tapinhas nas costas, e isso enche o nosso ego, traz soberba e vaidade no coração. O nosso grande desafio é servir, é vir e dispor o coração em trabalhar na casa do Senhor, no reino do Senhor, onde quer que o Senhor coloque a planta dos nossos pés. Para isso, o Senhor dotou a sua igreja com dons espirituais. Apóstolo Paulo, em Efésios 4, diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Logo, se você entende que é salvo, obrigatoriamente você tem ao menos um dom espiritual. Dessa maneira, nenhum de nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus, dizendo assim: eu não sei onde eu vou trabalhar, eu não sei em que eu vou atuar, eu não sei o que eu vou fazer dentro do reino do Senhor. Talvez você não saiba por um período de tempo, mas se você buscar o Senhor, se você se colocar à disposição do Senhor, quando nós nos dispomos, o Senhor nos usa. Na semana passada, com as crianças, na escola bíblica dominical, 5 pães e 2 peixinhos. Provavelmente era o lanche de um garotinho. Aquele garotinho, ele se dispôs em ser usado pelo Senhor. Talvez quando ele recebeu o lanche da sua mãe, ele não sabia que naquele dia ele seria o grande instrumento de Deus para alimentar uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas. O milagre aconteceu, mas aconteceu também em decorrência dele ter disposto o seu coração. Talvez você diga assim: pastor, então vamos começar a reconstruir o templo, vamos começar a levantar as lajotas lá para cima da nossa igreja, vamos investir, vamos fazer feijão tropeiro, vamos trabalhar. Mas a questão é, apenas templo ou vidas que ainda precisam ser convertidas e transformadas? Afinal de contas, a gente pode construir um mega templo, mas se não tiver vidas trabalhadas e convertidas, de que nos adiantará ter uma mega estrutura se a gente não tem pessoas para celebrarem, para cultuarem conosco? Precisamos de construir, precisamos de reconstruir. Nunca tenho dúvida de que a igreja ela sempre tem que plantar novas igrejas, não apenas ficar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas a igreja alarga a sua tenda, ela expande em decorrência do povo vir e se dispor ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos.
Mas no meio de tudo isso, sabe quem é o nosso maior inimigo? Não são os do lado de fora, e nem os de dentro da nossa igreja. Sou eu mesmo. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu já tinha um compromisso. Dessa vez não vou poder ajudar. Não tenho dinheiro, meu carro está lotado já de gente, não, para isso eu não sirvo, não tenho essa habilidade, eu não tenho esse dom. O nosso maior inimigo sou eu mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. São as nossas chamadas desculpas esfarrapadas. Quando nós tentamos justificar o nosso comodismo espiritual. Mas não tenha dúvida e não se esqueça de que a falta do nosso entusiasmo, da nossa motivação e do nosso serviço no reino do Senhor gera um comodismo espiritual. Eu já disse para vocês que se a gente pegar o sapo e colocar numa panela com água fria e levar no fogo, ele vai morrer cozido, porque ele vai se acomodando à temperatura da água até que aqueça e morra cozido. Mas se você pegar a água quente e lançar o sapo ali dentro da água quente, rapidamente ele vai saltar, porque para ele é um choque. Infelizmente, nós vamos nos acomodando e nos acomodando, achando que as nossas desculpas estão sendo aceitas pelo Senhor, quando na verdade nós estamos perdendo tempo de ver a igreja abarrotada de pessoas, de ver os marginalizados sendo alcançados, de ver vidas sendo transformadas, de ver os noiados, os drogados, as prostitutas, as famílias despedaçadas, as vidas em cacos de barro. Nós estamos perdendo a oportunidade de ver essas manifestações do milagre de Deus, do Deus que traz vida aos lugares mais sombrios e mortos. Nós estamos perdendo tempo de ver pessoas sendo alcançadas e batizadas. Se não há batismo na igreja, isso significa que a igreja não tem anunciado a palavra de Deus. Afinal de contas, o trabalhador é digno do seu salário. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se a igreja está fria, apática demais, o problema não está no seu vizinho da direita, da esquerda, nem da frente, nem da trás. Ele está dentro de você. Se o fogo não tem descido na hora do culto, é porque você veio com a caixa de fósforo vazia. Não tinha fogo no seu coração, não tinha motivação. O problema espiritual não vai estar talvez apenas nos meus irmãos. Muito possivelmente, ele vai residir dentro do meu coração. Porque as oposições, elas começam dentro da minha mente, quando eu começo a levantar os próprios obstáculos. Ageu, assim como Malaquias, é um livro curtíssimo. Mas se você não quiser apanhar comigo, não volte domingo que vem e não assista o culto da nossa igreja. Porque o capítulo 2, ele ainda nos chama a um tempo de arrependimento. Mas não tenha dúvida que se o Senhor tem falado ao seu coração, é porque Ele espera de você uma disposição. E não tenha dúvida de que Ele quer trazer vinho novo sobre a sua vida. Amém. Ele quer dar a você novas experiências espirituais. Só que não dá para colocar remendo nas calças novas. Não dá para colocar vinho em odres velhos. Por isso, do verso 2 ao verso 11 do capítulo 1, o povo foi chamado ao arrependimento. Mas do 12 ao 14, o povo disse assim: nós reconhecemos o nosso erro e nós nos dispomos a mudar de vida. Pode falar, porque o teu servo ouve. Pode falar, porque não apenas vou ouvir, mas eu vou obedecer e temer ao Senhor. Não apenas isso, eu vou vir e me dispor. Perceba que às vezes a gente vê tantas pessoas motivadas, emocionadas em querer fazer muitas coisas, mas a motivação ela não fica apenas na nossa mente, ela passa também pelas nossas mãos. O texto diz que eles vieram e se puseram ao trabalho. Se o povo tivesse dito, nós ouvimos e tememos ao Senhor, e tivesse continuado de braços cruzados, Deus diria para eles, vocês não ouviram.
ou vocês continuam apáticos e insensíveis? Por isso, se ao longo da nossa semana algo não mudar no nosso coração, mediante o que nós ouvimos nessa noite, o que você ouviu nada passou de uma historinha qualquer. Você ouviu, mas o Espírito ele não falou ao seu coração. Você estava no culto, mas o seu coração estava completamente em qualquer outro lugar, menos diante da presença do Senhor. A palavra de Deus é como um espelho para nós. Ela sempre gerará no nosso coração mudanças e novas expectativas. O Ministério de Louvor voltará à frente novamente. E aí eu queria que você prestasse muito bem atenção no louvor que nós vamos cantar nesse instante. Nos faz lembrar do Salmo 119, quando diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. A palavra do Senhor é como um tesouro, é preciosa, por isso ela será mantida, guardada no mais íntimo do nosso coração. Mas não apenas guardada como uma pedra preciosa, como algo guardado num baú velho e esquecido. Ela permanece guardada, mas ela permanece produzindo dentro de nós mudanças e arrependimento de vida. Por isso João 15 declara: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós outros. Assim diz o Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor vem à frente, podem vir. Enquanto eles começam a cantar, eu queria que você fechasse os seus olhos. De imediato, não comece a cantar juntamente com o Ministério de Louvor. De início, considere, reflita, medite naquilo que você ouviu nessa noite, naquilo que o Espírito ministrou ao seu coração. A palavra ela é coletiva, mas as mudanças elas não acontecerão de forma coletiva. Há coisas que na minha vida será necessário modificar, mas que talvez na sua vida não seja necessário modificar. Talvez na sua vida a palavra vai gerar um tipo de mudança que no meu coração não vai acontecer. A palavra é a mesma, entretanto, a ação do Espírito será dentro da nossa individualidade. E se é de maneira individual, é um tempo em que cada um de nós, individualmente, reconhecerá como, quando e de que maneira nós vamos colocar a palavra do Senhor de forma prática ao nosso coração. Feche os seus olhos e, juntamente com o Ministério de Louvor, adore o nome do Senhor. Até que
sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Nós ouvimos e acabamos de declarar que a nossa vida não tem motivação alguma se não desfrutarmos da presença do Senhor. A você que está conosco nessa noite no culto, ou você na sua casa, no seu trabalho, não basta a gente apenas ouvir. Em algumas situações nós precisamos de nós mesmos nos desafiar. E aí por algumas vezes a gente se engana quando a gente diz de ouvimos Deus falar, mas a gente não assume um compromisso em mudar. Por isso, para vocês que estão conosco no culto presencial, se você quiser assumir um compromisso de mudança ao longo da sua semana, dentro daquilo que o Espírito de Deus te incomoda, você vai ficar de pé e nós vamos orar por você. Na sua casa, a gente daqui não consegue ver o seu fato de ficar em pé e declarar diante do Senhor: eu quero experimentar um tempo de mudança. Embora a gente não te veja, o Senhor está na sua casa, na sua celebração e no seu culto. Por isso, se você tem enxergado mesmo a necessidade de experimentar um novo tempo, de uma disposição melhor com o Senhor, em abrir mão dos seus interesses, em abrir mão da sua vontade, em abrir mão do correr atrás daquilo que é o seu conforto, a sua necessidade, eu queria que você nesse instante ficasse de pé. E aí não assumisse um compromisso com o pastor da sua igreja, nem com a sua liderança. É um compromisso seu com o Senhor. É um compromisso seu com o Senhor que vai exigir disposição do seu coração, de desacelerar a sua caminhada ao longo da semana com as suas atividades, que você enxerga como necessárias e triviais, para você ler a Bíblia, para você orar, para você buscar o Senhor. Talvez deixar a louça da pia um pouquinho suja para socorrer alguém que seja necessitado. Talvez abrir mão de comprar uma roupa nova para comprar uma cesta básica de maneira que atenda a um necessitado. Perceba que dentro do reino de Deus, o Senhor sempre vai dispor, incomodar o nosso coração a enxergar de que a verdadeira obediência é cumprir com a vontade dEle. Por isso o próprio Cristo, Ele disse que a vontade dEle cumpria em agradar aquele que o havia enviado a esta terra. Por isso, na agonia do Getsêmani, Lucas registra: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas sim a do Senhor. Obedecer a Deus implica em experimentar uma vida de sacrifícios. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram obedecer a Deus, mas eles não foram poupados da fornalha, mas eles foram livrados pelas mãos do Senhor na fornalha. Deus não permitiu com que eles fossem provados e lançados na fornalha de fogo ardente, mas a Bíblia diz que um quarto homem passeou no meio deles. Eles não teriam experimentado a companhia de um quarto homem se eles tivessem desobedecido a Deus. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do reino, mas isso não poupou Daniel de ser lançado na cova dos leões. Mas mesmo lançado na cova dos leões, a Bíblia não diz, mas Daniel quase que estava brincando com os leões, porque Deus fechou a boca da besta fera naquele instante. O Senhor estava com ele. O povo que se dispôs a reconstruir os muros e o templo, eles tiveram as suas oposições, algumas que eles colocaram, outras vieram de fora, mas quando eles se dispuseram e foram trabalhar, o Senhor deu prova suficiente de que eu estou com vocês. Não faltou provisão, não faltou livramento,
porque a boa mão do Senhor estava com o seu povo. Seja fiel no muito, diz as Escrituras. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. As Escrituras também declaram: seja fiel até a morte, custe a sua morte, e dar-te a coroa da vida. Estevão experimentou a morte, mas ele não negou o seu Deus. Ele foi um vitorioso. Ele foi o único relatado pelas Escrituras de ver o Senhor assentado, de ver o Senhor de pé à direita de Deus Pai. Em nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa teve a mesma visão e o mesmo vislumbre da glória de Deus e de Cristo como teve Estevão. A morte apenas pegou Estevão e entregou Estevão aos braços do Altíssimo. Obedecer a Deus vai exigir de mim e de você alguns sacrifícios. Por isso, só fique de pé se você estiver disposto a pagar o preço do discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Assim começa o discipulado. Depois, tome a sua cruz. E, enfim, você me seguirá. Feche os seus olhos. Para você que está no culto, se você quiser nesse instante assumir o seu compromisso, coloque-se de pé. Você na sua casa, de pé. Nós vamos juntos orar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, primeiro clamamos pela graça do Senhor sobre nós, em nos perdoar por tantas vezes tentar justificar os nossos erros, colocando algumas outras desculpas, ou apresentando algumas outras desculpas diante do Senhor, como não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sou capaz, eu não consigo realizar. Tenha misericórdia de nós quanto igreja do Senhor. Se o Senhor nos escolheu e se o Senhor nos salvou, é porque o Senhor tem desejado nos usar como instrumento da maneira como o Senhor vai escolher e desejar. Quando o Senhor quis usar o seu povo para reconstruir o templo, antes mesmo o Senhor disse: eu estou com vocês. Ter a companhia do Senhor ao longo da nossa caminhada espiritual, de afazeres espirituais diante do Senhor, é algo que faz toda a diferença. E ter a companhia do Senhor comprova o Senhor dizendo de que nós nunca estaremos sozinhos, de que o Senhor nos dará o suporte espiritual que for necessário para resistir qualquer dificuldade que se levante. Afinal de contas, a palavra do Senhor é viva e verdadeira. Se os nossos inimigos se levantarem, são eles que tropeçarão e que cairão, porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que está diante de nós, mas o Senhor é aquele que também está sobre a igreja do Senhor, mas é aquele que também nos guarda à direita, à esquerda e guarda a nossa retaguarda. Por isso o salmista diz: para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do Espírito do Senhor? Isso é bom, isso é precioso, saber de que nós nunca conseguiremos escapar da companhia do Senhor se dispormos o nosso coração em buscar e em obedecer o Senhor. A nossa oração nessa noite é para que a palavra do Senhor nos incomode a ponto de gerar um desconforto espiritual, de nos impulsionar a lançar as nossas bengalas, a lançar as nossas muletas ao alto e, como cego à beira do caminho de Jericó, abandonar a capa, abandonar o dinheiro, abandonar as esmolas e declarar, como disse o profeta Isaías: eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre no nosso coração nessa noite a disposição para te ouvir, disposição para obedecer, a disposição como a de Samuel. Fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Fala conosco porque nós queremos obedecer o Senhor. Fala conosco porque nós reconhecemos que a seara é grande, são poucos que trabalham, mas nós somos os trabalhadores. Nós queremos dispor as nossas mãos, nós queremos dispor os nossos pés, nós queremos dispor com os nossos dons, nós dispomos com a nossa vida financeira. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor nos incomode, que o Espírito do Senhor verdadeiramente flua graciosamente e de maneira abundante no nosso coração nessa noite. Dentro da nossa individualidade, nos ajude a enxergar claramente, perfeitamente, o que nós precisamos de considerar. A primeira palavra é um chamado de arrependimento. Considerem o passado.
As mudanças somente aconteceram depois de uma meditação e de uma avaliação. Como vacas, nos faça ruminar a palavra do Senhor. Não nos deixe, Deus, querido, ser como o jumento ou a mula, que não tem direção se não tiverem amordaçados ou debaixo de um cabresto. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha ao nosso coração, venha em encontro da nossa vida e gere todas as mudanças que forem necessárias, tão somente para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar nesse instante, e eu queria apenas que você escutasse, quem sabe fechasse os seus olhos e apenas escutasse o que diz a carta de Hebreus, capítulo 10. Não precisa de abrir, apenas escute. Hebreus 10, a partir do verso 19 até o verso 22, quando diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Pelo sangue de Cristo, aproximemo-nos com sincero coração, com certeza de fé e na plena certeza de que o nosso coração foi purificado, de que não há má consciência sobre nós, porque nós já fomos lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, aproxime-se, por isso, achegue-se. Por isso, a palavra do profeta Isaías: vinde, comei e bebei, sem dinheiro, trigo, vinho e leite. Venham, fartam-se abundantemente, sem dinheiro algum, mas pela graça, aproximem-se, acheguem-se diante do Senhor, com o coração purificado, porque as nossas imundícias, as nossas imperfeições, que eram grilhões, algemas, que nos impediam de estar diante da presença do Senhor, eis que tudo isso já foi perdoado e purificado através do sangue de Cristo Jesus. Por isso que nessa noite, você na sua casa e nós na nossa igreja nessa noite, nos assentaremos à mesa com o Cordeiro de Deus. Eu gosto muito da expressão de João Batista, de João 1, versículo 29, e eu tento montar um cenário, pintar na minha cabeça, quando Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado, e João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino o rosto alegre de João Batista, ao olhar para o seu primo e não dizer assim: aí está o filho de José e Maria, um carpinteiro, aí está o marceneiro. Ele diz assim: eis, aí está, aquele que eu disse a respeito dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o Hebreus diz: se acheguem, aproximem-se diante deste que já perdoou, que já cancelou e que já pagou o escrito de dívida que constava de ordenanças sobre nós. Os que forem celebrar a ceia do Senhor conosco aqui na igreja, por gentileza, fiquem de pé. E aí nós vamos juntos consagrar elementos da ceia. A nossa mesa não está visível aí para vocês, senão a projeção fica muito distante. Mas a nossa mesa já está armada, preparada com o pão e com o cálice. Você na sua casa, posicione-se também espiritualmente, de pé de preferência, se for possível, diante da mesa da ceia do Senhor. O Senhor está conosco, Ele é o nosso anfitrião, Ele é o nosso convidado de honra, e como dono da celebração, Ele faz um convite gracioso: aproxime-se, aproxime-se diante desse banquete espiritual, farta-se, encha-se espiritualmente, coma do pão e beba do cálice, e anuncie a morte do Senhor, até que Ele venha para buscar a sua igreja. Nós vamos ficar de pé e vamos consagrar os elementos da ceia, dando graças por esse banquete espiritual que o Senhor nos proporciona nessa noite em Cristo Jesus. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, por não apenas prover para nós o sacrifício de Cristo, mas por também nos orientar e ao mesmo tempo ordenar a igreja do Senhor que coma e beba espiritualmente, até que o Salvador, o justo juiz,
volte para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para tomar as ovelhas desse mundo tão complicado e difícil, para a presença santa do Senhor. Obrigado por esse convite e por esse tempo de graça, de nos achegarmos, de nos aproximarmos, de nos assentarmos à mesa com o Senhor. Obrigado por esse tempo de virmos à casa do Senhor, comermos o pão e bebermos o cálice. Queremos consagrar os elementos do banquete da ceia do Senhor nessa noite e clamar para que ao comermos e bebermos nessa noite, espiritualmente, sejamos fortalecidos e vivificados pelo Teu Espírito que testifica que somos o Senhor. Continue ministrando ao nosso coração quando nessa noite assentarmos à mesa com o Senhor. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. O Ministério de Louvor virá à frente, pediu o presbítero Adílio, presbítero Alcerim para que venha aqui à frente, o presbítero Josias ministrará juntamente com a Keila no louvor. Nós vamos servir a igreja mantendo a nossa distância. Então não se constrange se a bandeja ficar um pouquinho mais distante de você hoje, resguardando um ao outro, mas ao mesmo tempo comendo e bebendo enquanto igreja do Senhor em Cristo Jesus. Quem sou eu para que eu Todas as vezes que vocês comerem um pão e beberem um cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, diz o Senhor, fazei isto em memória de mim. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou um pão, diz as Escrituras, partiu, deu graças, abençoou, disse para os seus discípulos: comei dele todos, façam isso em memória de mim. Depois que os discípulos foram alimentados com o pão da vida, para simbolizar o sangue que seria derramado sobre o madeiro, ele tomou um cálice que estava sobre a mesa, ele orou, abençoou, deu graças e ele disse para os seus discípulos: bebam, este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Apóstolo Paulo declara que todas as vezes que a igreja do Senhor come o pão e bebe o cálice,
ela anuncia, ela proclama, ela declara a morte do Senhor até que Ele venha. Em parte, a gente come e bebe e desfruta da companhia do Senhor. Isso já é bom, já é algo agradável ao nosso coração. Mas haverá um dia em que não haverá nenhum resquício mais de pecado. E aí estaremos frente a frente, diante do Cordeiro de Deus, que veio para nos dar vida. Nas bodas do Cordeiro, nós comeremos, beberemos, e como igreja do Senhor, imagino eu que estaremos sentados em um grande mesão, reunidos com pessoas vindas de toda tribo, toda língua, todo povo e nação. Nós acabamos de declarar: eu sou quem dizes que sou. Eu não sou filho do Altíssimo, porque eu era rico e eu comprei a bênção da salvação. Eu não sou filho do Altíssimo, porque eu obriguei a Cristo a me salvar. As Escrituras declaram de que é a manifestação da graça. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. A fé não era nada, algo que fazia parte da minha vida. A fé não veio de mim nem de você, não veio de vós, ela é um dom de Deus. Eu sou quem dizes que sou. Eu sou filho, porque o profeta Jeremias declara que com amor eterno Ele me amou, e com benignidade Ele me atraiu. Eu me assento à mesa do Senhor, não porque eu estou plenamente purificado, mas porque as Escrituras declaram: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Eu me assento à mesa com o Senhor, eu aceito o convite de aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, porque o apóstolo Paulo declara em Romanos: agora nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aos Colossenses ele disse que o escrito de dívida que constava sobre nós já foi pago e cancelado pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso o véu se rasgou. O povo que andava em trevas viu grande luz. Por isso nós não mais estamos em trevas, estamos diante da luz. Aceitamos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, ao comer o pão e beber o cálice nessa noite, nós declaramos: Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Coma o pão e beba o cálice. A gente não pode dar as nossas mãos aqui, nem aí na sua casa. Aliás, obrigado, seguinte. Aliás, na sua casa você pode, sem problema nenhum. Mas nós vamos orar a oração do Pai Nosso, porque é a oração em que, de maneira coletiva, nós declaramos que fomos salvos pelo mesmo Cristo, temos a mesma fé, caminhamos sob a mesma direção e orientação do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Limitados por não poder se achegar tão pertinho, de viver tão pertinho algo que a gente sempre gosta, que é o calor humano. Ainda assim, nós vamos orar juntos o que nós declaramos ser a nossa profissão, a nossa confissão de fé. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Convido você a ficar de pé nesse instante. Você que está de pé, permaneça. Quem estava sentadinho na hora da ceia, fique de pé e juntos nós vamos orar ao Senhor, invocando a sua bênção sobre a nossa semana. Ao mesmo tempo, nós vamos dar graças pelo seu Jairo. Seu Jairo, o senhor não pode ficar do meu lado não, mas o senhor vem e fica aqui mais ou menos na frente, mantendo o nosso distanciamento, e a gente ora pelo Senhor da mesma maneira. Hoje é aniversário do seu Jairo. Se nós estamos satisfeitos em vir à casa do Senhor depois de 4 meses, seu Jairo tem um privilégio de passar um dia inteiro em festa e ainda vir à igreja para agradecer o dom da vida. Nós vamos dar graças
pelo cuidado do Senhor com o seu Jairo, mas também conosco quanto a igreja do Senhor em Cristo Jesus. Louvado a Deus seja o nome do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo amor do Senhor dispensado e revelado sobre cada um de nós por meio de Cristo Jesus. Receba a nossa gratidão pela vida do seu Jairo, que hoje celebra diante do Senhor a bênção da vida. Obrigado pela sua vitalidade, pela sua força, pela sua saúde, pelos anos vividos até aqui, sobretudo pela companhia, pela destra do Senhor, que guia e que dirige os seus passos. Que ao longo da caminhada do seu Jairo, ao longo dos dias futuros, quer ele coma, quer ele beba ou faça qualquer outra coisa, viva o seu Jairo para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Não apenas o seu Jairo, mas nós, quanto igreja do Senhor, ao longo da nossa semana, e enquanto o Senhor nos preservar o fôlego de vida, que as mãos do Senhor nos dirijam para vivermos próximos, íntimos, bem chegados diante do Senhor, aproveitando esse relacionamento tão gostoso e tão paternal de filhos com o Senhor em Cristo Jesus. Sobre a igreja do Senhor, derrama a tua graça, a paz de Cristo Jesus, o consolo, o conforto e os dons espirituais sejam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Todo ser que respira, louve o Senhor. Até domingo que vem, às 19 horas. Para você que está conosco aí no YouTube, Deus te abençoe. E terça-feira nós estamos juntos. Siri, encerra aqui para mim o vídeo daqui um pouquinho, fazendo um favor. Estamos juntos na terça e na quinta pelo Instagram. Lembramos que o nosso culto presencial, ele acontece apenas no domingo, às 19 horas. Que Deus te abençoe e te guarde ao longo da sua semana em Cristo Jesus.